Olá, gente! Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Estamos eu, Daniel Souza e Tanguy Bagdadi aqui para repercutir um pouco os temas dessa semana. Uma semana que deu uma esquentada, deu uma esfriada, deu uma esquentada, deu uma esfriada. O Tanguy não está muito afim, não, gente. Eu queria fazer essa denúncia. Aliás, ele nunca está, trabalhar não é o forte dele. Mas isso aqui é trabalho não, cara. Isso aqui não é trabalho, não? Não, isso aqui é Isso lazer. aqui é o quê? Lazer? É diversão, isso aqui é diversão. É mesmo, cara. É mesmo. A gente vem aqui, fala besteira, o pessoal ouve a gente. Tu fala besteira, fala coisas sérias, cara. Você não... Tá perdendo tempo, falar besteira é mais divertido. Então me diz aí qual é a primeira besteira que você vai falar. Cara, eu fiquei muito impressionado e queria te dar os parabéns. Por quê? Porque eu ouvi dizer que você sabe onde fica o Estreito de Hormuz. Sei, o Estreito de Hormuz. Sei. Onde é que fica, cara? O Estreito de Hormuz agora existe a ameaça. Agora não, porque ele sempre esteve no mesmo lugar. Ok. Mas existe a ameaça agora, a ameaça é agora. Existe a ameaça dele ser fechado, bloqueado pelo Irã. Conta o pessoal onde é que fica o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz, por onde circula a maior parte, circula em torno de 30% do comércio global de petróleo, controlado pelo Irã. Uma das ameaças agora do presidente iraniano, que afinal o Trump respondeu com um tweet. No Diário Oficial Americano. Antigamente, a diplomacia você chamava o embaixador e tal, para conversa, agora você faz um tweet. Um tweet em caixa alta. Caixa alta como quem estivesse gritando, dando uma ordem e tal. E o Irã ameaçou aí com a possibilidade de fechar a circulação de navios no Estreito de Hormuz, o que impactaria em algo em torno de 30% da produção mundial de petróleo, faria o preço do petróleo disparar no mercado internacional, seria até potencialmente um novo choque do petróleo, e com isso acreditava que os Estados Unidos poderiam recuar na sua intenção de decretar novas sanções ao Irã a partir agora do mês de agosto. Para quem não sabe o que é o Estreito de Hormuz, você pegar no mapinha, você vai ver que no Golfo Pérsico tem uma voltinha, né? Tem uma partezinha do estreito ali que é ainda mais apertada, ali no meio tem algumas ilhazinhas, né, que tornam a circulação por ali ainda mais complicada, e o Irã controla aquela parte ali. Então, de fato, se fechar, você prejudica não apenas aquela região, você mexe, na verdade, com o abastecimento de petróleo basicamente no mundo inteiro. Pessoalmente, acho que o Irã não fará isso, até porque o efeito global de uma medida drástica como essa seria bastante dramático. E mais, acho que se ficar caracterizado um blefe, acaba até enfraquecendo a posição iraniana dentro dessa rusga que os americanos têm em relação ao Irã no atual momento. O outro assunto que você queria falar é Cuba, cara. O que você queria falar sobre Cuba? Cuba, cara. Cuba, eu fiquei sabendo que agora Cuba vai ter propriedade privada, é isso? Vai ter propriedade privada? Pode isso. Não vai mais ser comunista, agora vai ser socialista. Ah, legal. Não, na realidade eles vão buscar o socialismo através da propriedade privada, é isso? Não, a propriedade privada vai ser autorizada, vai ser reconhecida. Certo. E, ao mesmo tempo, uma coisa não está diretamente relacionada à outra, né? Mas, ao mesmo tempo, também não buscará mais o comunismo, a partir de agora buscará o socialismo. Buscará o socialismo através da propriedade privada, do reconhecimento da propriedade privada. Sim. Acho que é um caminho que faz sentido, cara. Acho que faz todo sentido. Agora, do jeito que tem gente que acha que o Brasil é comunista, você acha que agora as pessoas vão começar a falar vai pro Brasil? Não, cara, eu acho que você está querendo tumultuar aqui. Aliás, você fez até um post engraçadinho, dizendo, será que continua valendo vai para Cuba e tal? Eu quase comentei lá embaixo, cara, qualquer alternativa para você ir para longe vai continuar valendo. Tá. Então, vai para Cuba, vai para a União Soviética, vai para a Coreia do Norte. Mas mesmo que não exista mais a União Soviética. Não importa. Vietnã do Norte. Tá. Porque aí é bom se não existir mais, porque você vai ficar procurando e não vai achar. Entendi. E aí você vai ficar perdido o resto da vida. Cara, que plano sensacional. Não gostou, Adorei. Agora, realmente muito bom o seu plano. Agora, bem pensado. Falando sério, Cuba passou a reconhecer a existência de propriedade privada, num claro movimento que Cuba vai seguir uma estratégia um pouco mais chinesa, um pouco mais vietnamita e muito menos soviética. Né? Então, a gente vai fazer primeiro a abertura econômica, vai reconhecer gradativamente a sociedade de mercado, vai permitir a formação de empresas, vai permitir realmente que haja lucro, que haja venda e compra de ativos reais, de propriedades, de empresas e assim por diante, mas continuamos mantendo ali o regime político sob controle. A atual Constituição ela é de 76, então ela é do momento no qual ainda existia a União Soviética e mais, né? 1976, se a gente for pegar ali esse período da década de 70, a primeira metade até 78, 79 ali, quem estava na frente da Guerra Fria era a União Soviética, né? Os Estados Unidos estavam em crise econômica, crise política, né? Estava tendo uma série de derrotas políticas no cenário internacional. Então, essa Constituição ela foi aprovada no momento no qual
a União Soviética ela podia realmente dar uma força bastante grande para Cuba. Os tempos mudaram, desde que o Fidel Castro passou o poder, né, para o seu irmão, Raul Castro, isso foi em 2012, 2013, ele já começou a fazer algumas reformas de abertura, só que ele sempre justificou que essa reforma tinha que ser feita de forma lenta, gradual, né? Você tem um regime de economia planificado desde 1959, então qualquer tipo de abertura que fosse para dar um pouco mais de espaço para a propriedade privada tinha que levar um pouco mais de tempo. Tanto é que algumas reformas ele fez e teve que retroceder um pouquinho para depois poder avançar. Só que agora, com o novo presidente, ainda mais um presidente jovem, você começa a fazer, inclusive, uma passagem de bastão geracional. Uma coisa que me chama muita atenção nessa Constituição nova que está sendo discutida é que o presidente vai passar a ter apenas 2 mandatos de 5 anos e ele tem que começar o primeiro mandato antes dos 60 anos. Então, é realmente uma passagem de bastão geracional. Não teremos mais presidentes tão idosos quanto foram o Fidel Castro e o Raul Castro. O ano de 1976 foi um ano particularmente difícil para os Estados Unidos. Eles tinham perdido a Guerra do Vietnã. Os Estados Unidos estavam vivendo a maior inflação de sua história, já tinha atingido a casa de 2 dígitos, o que para o padrão americano é algo muito alto. O déficit fiscal americano era o maior da história, o crescimento econômico era fraco e o desemprego elevado. Então era um momento, inclusive, que algumas pessoas colocavam que os Estados Unidos poderiam perder a Guerra Fria e que a União Soviética que estava dando sinais de pujança naquele momento. De lá para cá as coisas mudaram e Cuba percebe e acaba, né, tendo que se curvar à realidade, num certo sentido, começa a progressivamente abrir a sua economia, mas assim como os chineses, mantendo o sistema político bastante controlado, bastante fechado, para evitar um desmoronamento, como acabou acontecendo na União Soviética, que fez a glasnost e a perestroika ao mesmo tempo. Mas que Cuba sofreu muito na década de 90 sem a União Soviética, né? Isso me parece que faz parte de um certo trauma das pessoas que estão na política, à frente da política cubana hoje. Então, quais são as reformas que têm que ser feitas para que Cuba possa sobreviver sem uma União Soviética e de maneira sobrevivia porque Cuba, na realidade, vendia açúcar para a União Soviética por um valor absolutamente elevado, acima da média internacional, e comprava da União Soviética petróleo barato, principalmente. Então, Cuba acabava tendo ali resultados comerciais mais ou menos confortáveis, à custa da União Soviética. Afinal, Cuba é um país pequeno, uma economia pequena. Para a União Soviética não custava absolutamente nada manter Cuba mais ou menos funcionando do ponto de vista econômico, para manter ali um entreposto a 100 quilômetros da Flórida. E em termos de propaganda, para a União Soviética também é espetacular. Maravilha. E o que você trouxe aí para nós? Não, eu quero que você vai falar de Brexit, que você botou ali, eu não sei o que você vai falar. A gente fala sobre Brexit toda semana sem encher o saco. Aí agora você bota na pauta aí Brexit. Porque a gente está falando de um hard Brexit. Pelo menos foi o que você me disse. Que a chance do hard Brexit agora é enorme, não sei o quê. E acho importante destacar para os nossos amigos que o hard Brexit significa, na prática, que o Reino Unido, no momento em que o Brexit acontecer, em março de 2019, não tem mais acordo comercial com ninguém, né? Inclusive não tem mais acesso ao mercado europeu, não tem mais acordo de fluxo de investimentos, de fluxo de capitais com ninguém. É como se fosse Vanuatu, como se fosse um país qualquer. Me parece que às vezes as pessoas não estão percebendo a gravidade dessa possibilidade, né? Já há um movimento, inclusive, dentro da Europa, da União Europeia, de preparação para o hard Brexit. Quer dizer, pode ser que nós tenhamos uma ruptura e essa ruptura não seja acompanhada de nenhum tipo de acordo de transição ou de acordo realmente para suavizar esse processo de saída do Reino Unido da União Europeia. Esse é, sem dúvida nenhuma, um cenário bastante assustador para as empresas que têm negócios no Reino Unido. Há uma movimentação já de deslocamento de recursos em direção à União Europeia, porque está crescendo muito a possibilidade e a probabilidade de você ter um hard Brexit. Isso é ruim para a União Europeia também, né? Também para a União Europeia, mas para o Reino Unido é muito pior. Muito pior, porque a União Europeia, bem ou mal, vai continuar existindo como bloco. Você tem ali um PIB que vai continuar bastante relevante, bastante significativo. A União Europeia está buscando aí alternativas, acordo de livre comércio com o Japão, etc. Mas para o Reino Unido é muito pior. O Reino Unido realmente recomeça e me parece que esse é o pior cenário possível, tanto para a União Europeia quanto para o Reino Unido, mas para o Reino Unido é muito mais delicado. E o Reino Unido, no meio desse caminho, ele vive um período de incerteza política, né? Ninguém sabe se a Theresa May permanece à frente do governo ou não. Existe a possibilidade dela não conseguir, ainda mais levando em consideração que foi feita uma pesquisa de opinião esses dias agora, e que dava conta de que uma parte muito considerável da população considera que a Theresa May não está fazendo um bom trabalho para cumprir o Brexit, e que considera que, por exemplo, o Boris Johnson faria um trabalho melhor.
A gente já Boris Johnson é o comentou. cara do cabelo? É o cara do cabelo. É o parça do Trump. Ah, e tem o cabelo igual ao do Trump. Isso, Tá. isso. E tem muita gente, eu acho que a gente falou sobre isso aqui na semana passada, que considera que, na verdade, o Boris Johnson não queria Brexit coisa nenhuma, ele queria ser primeiro-ministro. E acabou passando o Brexit. Então, talvez essa saída do governo seja, inclusive, né, ele se demitiu do posto de equivalente ao chanceler, né, o ministro das Relações Exteriores, seja meio que uma forma também de ganhar popularidade para, numa futura eleição, se isso acontecer, ele poder ser indicado pelo Partido Conservador. Agora que você já está na minha aba, já ficou na minha aba até agora, você vai trazer algum tema ou você vai falar sobre alguma coisa? Como é que é? Pensando, cara, eu acho que eu vou falar sobre Israel. Israel? Você viu que passou uma lei em Israel que determina, é uma lei simbólica, né, que não tem nenhum tipo de efeito prático imediato, mas pode trazer efeitos práticos grandes, né, para o futuro de Israel, que é basicamente determinar que Israel é uma nação, ser uma nação judia, cumpre basicamente a autodeterminação do povo judeu. Qual é a questão que está envolvida aí? Para isso, talvez a gente tenha que voltar... Não existia isso antes? Não. Antes, na verdade, Israel estava numa certa dúvida, não é nenhuma dúvida, mas uma indefinição sobre o que é mais importante, sobre se é identidade ou sobre se é democracia. Isso é o que foi levantado a partir de 67, quando a gente teve a Guerra dos 6 Dias, em que Israel conquistou territórios de outros países árabes, né? Então tomou um pedaço do Egito, tomou um pedaço da Jordânia, colinas de Golã da Síria, né? Tomou um pedaço do Líbano. Agregou populações árabes. E aí a discussão na época, inclusive foi muito comentada pelo Ben Gurion, que é um dos criadores do Estado de Israel, devolvam as terras ocupadas. Por que ele falou isso? Né? Beleza, ganhamos a guerra, conquistamos territórios, agora a gente tem que devolver porque nós não temos o que fazer com os árabes que estão nesses territórios. Isso vai fazer com que nós tenhamos, fala do Ben Gurion lá na década de 60, duas opções. Ou nós vamos ter que incorporar essas pessoas ao estamento jurídico de Israel, e eles são pessoas como todos os outros, né? como judeus, e fatalmente nós perderemos o status judeu de Israel, porque o crescimento demográfico dos palestinos é maior do que o crescimento demográfico dos judeus. Então, em algumas gerações, nós seremos minoria e Israel deixará de ser um Estado judeu, ou nós teremos que viver praticamente num regime de apartheid. Então, os árabes estarão em Israel, em terras ocupadas por Israel, mas não terão os mesmos direitos. Na prática, ele estava dizendo que não haveria solução boa. Não tem solução boa, a não ser que você devolva os territórios e arrume uma maneira de conseguir uma paz com os vizinhos. A decisão de Israel foi, isso está bastante claro, foi ficar com territórios que estavam ocupados, manter a sua presença ali e tratar os palestinos de forma diferente. Só que isso era feito de forma velada, né, de uma certa forma velada. Isso era claro no cotidiano, mas isso não estava colocado de forma jurídica. Nesse momento, no entanto, você determina que a autodeterminação em Israel é para os judeus. Na cidade de Jerusalém, isso eu posso falar porque eu vi, você tem inclusive ônibus onde circulam os judeus e ônibus onde circulam os palestinos. Existe esse nível de separação. É uma separação geográfica palpável, realmente um lado não mexe muito com o outro, na mesma cidade. Pois é, e no final das contas, basicamente o recado que o Netanyahu está querendo passar, o primeiro-ministro, olha, a gente está meio que abrindo mão da possibilidade de realmente ter uma paz abrangente com a criação de um Estado palestino. A gente está considerando que sim, os palestinos fazem parte do Estado de Israel, só que eles não terão tantos direitos e tanta voz aqui dentro do nosso Estado quanto os judeus. Maravilha. Que mais? E o último assunto que eu queria tratar é sobre a França, né? Talvez você esteja ouvindo falar um pouco sobre o que está acontecendo em torno do Macron. Muito embora a França tenha ganhado a Copa do Mundo, isso não se refletiu num ganho de popularidade do Macron. Ah, não? Não, principalmente porque ele está numa fase péssima, assim, ele está num certo inverno astral, né, quando a gente fala sobre popularidade. Ele já deu algumas declarações bastante duras, por exemplo, sobre a necessidade de um corte imediato do welfare state, né, de proteções sociais. Certíssimo. Eu imagino também que você concorde com o fato de ele ter, na mesma semana que ele falou sobre cortar gás sociais, fazer um investimento de cerca de 600 mil euros. Para ir a Versalhes. Não, na verdade, na troca dos pratos do Palácio Presidencial. Não, uma prioridade. Acho que é uma prioridade. É uma fábrica de porcelana que existe desde o século XVII. Ele resolveu que era um bom momento para pedir, né, a troca de toda a porcelana, porque, veja bem, com aquilo ali que a gente recebe os chefes de Estado, a gente tem que impressionar. Entendi. Isso faz parte, portanto, da grandeza francesa. Eu acho que o seu comentário está transbordando emoção. Não gostei disso. Tá bom, eu vou tentar me controlar. Tá. E aí, a última coisa que aconteceu foi... em maio, vocês sabem que os franceses, eles gostam de fazer festas quebrando as coisas na cidade, incendiando carros e tudo. E em maio... bem que você é francês, né, cara? Você faz essas coisas. França, sai por aí... você é bárbaro, né? Eu sou bárbaro. E aí,
No dia 1º de maio, teve uma manifestação em Paris, e como sempre, né, as manifestações acabam tendo uma reação da polícia, e às vezes você tem reações bastante, digamos, exageradas da polícia. Certo. E teve um rapaz que apanhou bastante na rua. Certo. Até aí, ok, Normal. o assunto morreu, enfim, ninguém pensou muito mais. Só que, semana passada, ou 10 dias atrás, o Le Monde pegou essas imagens e descobriu que um dos caras que aparece dando muita porrada no rapaz é um cara que é um colaborador do Macron, um cara que já foi segurança do Macron, é meio que o cara que faz tudo do Macron. Certo. E isso está respingando, portanto, no governo atualmente. Então, o que estão descobrindo, na verdade, é que o governo sabia que o cara que tinha batido, que tinha aparecido nas imagens, era um ajudante do Macron, não tinha feito nada, o cara foi demitido, mas isso está refletindo muito mal na popularidade do Macron nesse momento. E você acha que as medidas econômicas propostas por ele vão adiante, não vão? O que você está achando em relação a isso? Então, talvez, por conta desse momento de popularidade Ele em não vai declínio, conseguir. talvez ele tenha que adiar um pouco as reformas que ele estava querendo fazer. Eram reformas que são muito bem vistas pelo sistema financeiro internacional, né? Basta ver que você está gostando, mas na França não estão sendo bem vistas. Eu acho que ele conseguiria, por ter ganhado as eleições há pouco tempo, né, por ter maioria no parlamento e tal, conseguiria arrastar isso e fazer com que isso fosse aprovado, mas talvez ele tenha que segurar um pouco nesse momento por conta da popularidade em queda dele. O argumento do Macron é se espelhar, na realidade, na Alemanha. Ele diz que está fazendo uma reforma trabalhista semelhante ao que os alemães fizeram na época do Schröder. E ele está seguindo certinho a popularidade da Merkel também, né? Está em declínio também. Mas foi na época do Schröder, não foi a Merkel que fez. Uhum. E também que ele está propondo justamente uma reforma da Previdência semelhante ao que os alemães fizeram há alguns anos atrás, o que teria aumentado a competitividade alemã, gerado mais crescimento econômico e tal. Esse é o argumento dele. Ele acha que a França tem ficado um pouco para trás em termos de competitividade e que se nada for feito, a França vai continuar estagnada durante os próximos anos e tal. E que ele espera, com essas reformas, dar uma deslanchada como a Alemanha conseguiu fazer. Enfim, ele está fazendo o possível para tentar fazer com que isso não respingue demais no governo, mas pegou muito mal. Assim, a gente sabe que as imagens são muito fortes, né? Assim, quando você tem uma coisa que viraliza, que aquilo é visto por si, né? Centenas de vezes, ainda mais porque esse cara, que é um cara chamado Alexandre Benalla, ele estava com um capacete de policial, igual os policiais, mas sem uniforme de policial. Então, claramente, ele estava ali não como um policial, ele não é das forças policiais, e deu a impressão que ele estava ali meio por hobby mesmo, né? Para dar porrada em manifestante, porque era o que ele queria fazer naquele momento. Beleza. Mais uma coisa? Não, tranquilo. Semana que vem, para os nossos apoiadores, nós teremos mais um petit especial. Para quem não é nosso apoiador, isso vai acontecer, né? A gente vai liberar isso alguns dias depois, mas para quem for nosso apoiador, segunda-feira, no fim da tarde, deve ser por volta das 6h30, né, um pouquinho antes, no nosso grupo, né, de apoiadores, lá a redação do Petit Jornal. Quem não for nosso apoiador, mais uma vez, vai ter acesso também, só que alguns dias depois. Se você for nosso apoiador, assiste ao vivo, que você vai poder interagir com a gente, fazer perguntas e ficar eternizado nos áudios do Petit Jornal. E fica o convite também, para quem não é nosso apoiador, se tornar Dá nosso tempo. apoiador. Dá tempo ainda. Até lá, dá tempo. Maravilha. Beleza? Abraço, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.